Today, in this video, as we said we would, I want to update you on our efforts to reinstate those service members who were unjustly forced out of the military during the COVID-19 panic. Acabou de acontecer. O governo brasileiro está extremamente preocupado com uma possível intervenção americana dentro de Cuba a qualquer momento e ver o presidente da Colômbia sendo inicialmente investigado após a queda de Nicolás Maduro, indicando que Donald Trump já tem mais 2 países para além do Brasil nos próximos dias como alvos da nova doutrina americana. Será uma invasão em Cuba e outra na Colômbia? Será também uma ação militar dentro do Brasil? O governo brasileiro sabe por isso está preocupado? Deixei suas opiniões nos comentários. Peço que deixe a curtida nesse vídeo, pois canais que abordam esses assuntos não está fácil. Então peço e confio em cada um de vocês deixar a curtida no vídeo. Peço também que nos ajude a bater a meta de 300 mil inscritos agora mesmo inscrevendo-se no canal e ativando seguindo as notificações. Uma sequência de reportagens publicadas nesta sexta-feira aponta para um cenário de crescente tensão diplomática nas Américas, envolvendo diretamente Luiz Inácio Lula da Silva, Donald Trump e Gustavo Petro. De acordo com informações divulgadas pelo portal R7, integrantes do Palácio do Planalto passaram a tratar com preocupação extrema a possibilidade de uma ação dos Estados Unidos contra Cuba. A avaliação também é compartilhada por auxiliares do Itamaraty, indicando que o tema deixou de ser apenas retórico e passou a integrar o radar estratégico do governo brasileiro. O alerta ocorre após declarações públicas de Trump demonstrando interesse em derrubar o regime cubano, em um momento em que o país enfrenta uma grave crise interna, com apagões prolongados e colapso de serviços básicos. Esse cenário aumenta a preocupação de que uma eventual intervenção externa possa provocar instabilidade regional. Paralelamente, outra frente de tensão envolve a Colômbia. Reportagem baseada em apuração do jornal The New York Times indica que o presidente Gustavo Petro está sendo alvo de investigações conduzidas por procuradores norte-americanos. As apurações, ainda em estágio inicial, buscam esclarecer supostos contatos com traficantes e possíveis irregularidades em sua campanha eleitoral. Segundo a reportagem, essas investigações contam com participação de órgãos especializados no combate ao narcotráfico e podem ter implicações políticas relevantes, sobretudo em um contexto de relações já desgastadas entre Petro e Trump. O pano de fundo dessa escalada é ainda mais sensível após o episódio envolvendo Nicolás Maduro, citado nas matérias como tendo sido capturado e levado para responder a acusações nos Estados Unidos. Esse tipo de ação, se confirmado dentro desse contexto geopolítico, representa um precedente que amplia o nível de alerta entre governos da região. Dentro do governo brasileiro, a leitura é de que há um movimento mais amplo por parte dos Estados Unidos, combinando pressão política, investigações judiciais e sinalizações militares. Esse conjunto de ações tem gerado preocupação sobre possíveis desdobramentos para outros países da América Latina. Outro ponto sensível envolve a posição do Brasil em relação ao crime organizado. O governo brasileiro tem resistido à classificação de facções criminosas como organizações terroristas, defendendo uma abordagem baseada em legislação interna e cooperação policial. Especialistas apontam que, internacionalmente, esse tipo de classificação costuma resultar em maior integração entre forças de segurança, com troca de inteligência e atuação coordenada. Ainda assim, há debate sobre os impactos dessa decisão. Críticos argumentam que a não classificação pode gerar desconfiança externa, especialmente diante da atuação dessas organizações além das fronteiras brasileiras. Por outro lado, analistas ressaltam que a definição de terrorismo envolve critérios jurídicos e políticos complexos e não implica automaticamente em ações militares estrangeiras. Historicamente, mesmo quando grupos são classificados como terroristas, a resposta internacional tende a ocorrer por meio de cooperação entre agências de segurança e não por intervenções diretas em território de países soberanos. O contexto atual, no entanto, combina diversos fatores: tensões políticas entre lideranças, investigações internacionais, crises internas em países estratégicos e declarações mais duras por parte de Washington. Esse cenário tem levado o governo brasileiro a adotar cautela redobrada e intensificar o monitoramento da situação regional.
O primeiro ponto central é a preocupação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva com uma possível ação dos Estados Unidos contra Cuba. Esse alerta é plausível dentro da lógica diplomática. Qualquer instabilidade no Caribe impacta diretamente o equilíbrio regional. No entanto, uma intervenção militar direta ainda seria um passo extremo, com alto custo político internacional. O segundo eixo envolve Gustavo Petro. Investigações conduzidas por órgãos norte-americanos, especialmente ligadas ao narcotráfico, historicamente já foram utilizadas como instrumentos de pressão geopolítica. Ainda assim, o fato de estarem em estágio inicial indica mais um movimento de sinalização do que uma ação definitiva contra o governo colombiano. Já o caso de Nicolás Maduro, citado como precedente, eleva o nível de tensão. Se interpretado como parte de uma estratégia mais agressiva de Washington, isso reforça a percepção de que há uma tentativa de reposicionamento de influência na região. O ponto mais sensível da análise está na relação entre essas ações e o Brasil. A preocupação de que o país possa se tornar alvo direto precisa ser relativizada. É nesse contexto que cresce dentro dos Estados Unidos a visão de que tais grupos podem ser enquadrados em categorias mais rígidas, próximas ao conceito de terrorismo sob a nova doutrina de segurança americana. A ideia central é que organizações que desestabilizam regiões inteiras, financiam redes ilegais globais e utilizam violência extrema de forma estruturada devem ser tratadas com o mesmo nível de prioridade de ameaças terroristas. Enquanto isso, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva mantém uma posição diferente. O Brasil tem resistido à classificação dessas facções como terroristas, optando por tratá-las dentro do escopo do crime organizado tradicional. Essa escolha, segundo integrantes do próprio governo, está baseada em critérios jurídicos e estratégicos internos. No entanto, essa postura também revela uma contradição evidente. Autoridades brasileiras reconhecem que essas organizações cometem crimes graves e de alcance internacional, incluindo tráfico de drogas, armas, lavagem de dinheiro e atuação fora das fronteiras nacionais. Em muitos aspectos, essas atividades já se aproximam das características que, na visão norte-americana, justificariam uma classificação mais dura. Paralelamente, o cenário regional adiciona ainda mais pressão. Declarações de Donald Trump sobre Cuba, bem como investigações envolvendo Gustavo Petro e o precedente recente ligado a Nicolás Maduro, reforçam a percepção de que os Estados Unidos estão adotando uma postura mais ativa e direta na região. Nesse ambiente, o combate ao crime organizado passa a ser visto não apenas como uma questão de segurança pública, mas como um elemento central da estratégia geopolítica norte-americana. A classificação de facções como terroristas, caso avance, pode ampliar significativamente mecanismos de cooperação internacional, incluindo compartilhamento de inteligência, sanções financeiras mais severas e operações coordenadas entre países. Para o Brasil, o desafio será equilibrar sua posição jurídica e política com a pressão externa crescente. A tendência indica que o debate sobre a natureza dessas organizações deve se intensificar, especialmente diante de uma realidade em que o crime organizado atua cada vez mais como uma rede global estruturada. Assim, o tema deixa de ser apenas uma questão interna e passa a integrar o centro das discussões estratégicas no continente, com potencial de redefinir a forma como governos lidam com segurança, cooperação internacional e combate a ameaças transnacionais.